Oi, eu sou o Felipe e hoje eu quero iniciar uma nova série aqui no canal para tratar a respeito do tema da depressão. Mais especificamente, no vídeo de hoje, tentar te responder o que é a depressão e como explicar a depressão a partir das 5 características que eu considero como as principais desse tipo de transtorno. Antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar o like, isso me ajuda bastante e ajuda que essa mensagem ela seja propagada, ela alcance mais pessoas. Eu não me apresentei, eu sou o Felipe, eu sou psicólogo e eu também tenho uma página no meu Instagram onde eu publico conteúdos de psicologia, que é @felipeborgespc. Fica o convite para você me seguir por lá também. Mas tá, então o que é a depressão? Quando eu costumo fazer essa pergunta, as pessoas elas me respondem geralmente que a depressão é um estado de tristeza. Isso não está incorreto, mas é insuficiente para explicar toda a globalidade desse tipo de transtorno. Por isso, então, vou te dar 5 características que eu considero principais agora. Em primeiro lugar, a depressão é um conflito do sujeito com o tempo. Isso é algo muito social, porque o que acontece é que nós temos um sujeito deprimido com um tempo lentificado. Ele fala mais devagar, ele é mais lento nas suas ações, ele demora mais para fazer as suas coisas, enquanto que o mundo no qual ele vive é muito acelerado. É um mundo que exige constantemente questões de produtividade, de desempenho, de trabalho, de estudo, enquanto um está muito rápido, um está muito devagar. E esses dois mundos diferentes, eles se chocam, eles não conseguem entrar numa harmonia. Por isso que é muito difícil, muitas vezes, para o sujeito deprimido conseguir estar, fazer laço assim com o social e agir normalmente com outras pessoas. Essa é uma questão muito social, você vê então como as expectativas e como nós construímos o mundo também ajuda, também contribui para a criação ou mesmo para a elevação dos sintomas da pessoa deprimida. Em segundo lugar, o que ajuda a caracterizar a depressão são as experiências de perdas. Na verdade, as experiências de perdas são o que mais desencadeiam comumente a depressão. Essas experiências de perdas, elas, como o próprio nome diz, elas vão envolver a perda para o sujeito de uma pessoa muito próxima, muito querida. Pode ser a morte, geralmente a morte do pai, da mãe, do esposo, da esposa, geralmente nesse sentido. No entanto, essas experiências de perdas, elas não são apenas essa perda no física, né? Essa perda de uma morte. As experiências de perda, elas podem ser também a perda de um trabalho, a perda de uma posição social, a perda de uma moradia, a perda de um status socioeconômico. Todas essas perdas, elas se enquadram também na característica de experiências de perda e elas podem desencadear o episódio depressivo. Em terceiro lugar, a questão da tristeza. Como eu disse, a maioria das pessoas, né, quando a gente vai falar sobre depressão, fala que a característica principal desse transtorno é a tristeza. Elas não estão incorretas, né? Em 100% dos casos de depressão, a característica predominante, a que a gente consegue visualizar melhor, é essa questão do humor deprimido na maior parte do tempo, na maior parte dos dias. É importante, porém, a gente fazer uma certa ressalva, fazer uma diferenciação entre a tristeza comum e a tristeza do humor depressivo. A tristeza comum é uma tristeza que vai durar aí uma questão de horas, de minutos, de dias, enquanto que a depressão do transtorno depressivo é algo muito mais persistente. Ela não está ligada necessariamente a uma experiência, por exemplo, do término de um relacionamento. Então você fica triste porque você lembra disso. Não, no transtorno depressivo é algo que vai além dessas lembranças. A pessoa ela fica triste na maior parte do tempo, independente daquilo que tenha de fato acontecido, aquilo que ela lembre em relação à vida dela. Em quarto lugar, a anedonia. Anedonia, em outras palavras, significa a perda de prazer, a perda de interesse nas atividades que a pessoa costumava ter prazer antes. Então, por exemplo, a gente pode pensar no exemplo de um jovem adulto que todos os fins de semana gostava de jogar bola com os amigos, ou gostava de ir para festas com os amigos, ou gostava de tocar violão, jogar videogame, todas as atividades que traziam prazer antes para ele, ele deixou de realizar, ele não vê mais sentido nisso, ele não quer gastar mais energia nessas atividades, ele começou a se isolar. Essa perda de interesse nas atividades que costumavam gerar prazer na pessoa se chama anedonia. Em quinto lugar vai estar o sentimento de desesperança. Esse que talvez seja o sentimento mais desesperador tanto para a pessoa quanto para a família dessa pessoa. Porque
Porque o sentimento de desesperança vai fazer com que a pessoa deprimida ela não veja perspectivas de melhora na sua vida em curto, médio ou longo prazo. E isso é um sentimento aterrador, é um sentimento que incomoda, é um sentimento imobilizante. A pessoa ela não consegue se movimentar porque ela não vê nenhuma possibilidade de que sua vida ela melhore a partir daquele momento. É preciso ter atenção e deixar claro que essas características por si só, embora eu considere as mais importantes, elas também não são a última palavra a respeito da depressão e não é só com elas que você vai conseguir fazer um diagnóstico. Elas vão te dar uma atenção, vai te dar os primeiros sinais, mas o diagnóstico ele tem sempre que ser feito por um profissional da saúde, um psicólogo e um psiquiatra. Pensando na dificuldade que pode ser lidar com uma pessoa com depressão ou sofrer dos sintomas da depressão, eu escrevi um e-book chamado Como Ajudar uma Pessoa com Depressão, que fazer o que não fazer segundo a psicologia, para te ajudar com algumas dicas, alguns conselhos vindos da psicologia para você aplicar no seu dia a dia, além dos consultórios psicológicos ou psiquiátricos. Eu escrevi esse livro com bastante carinho e eu espero que ele te ajude. Ele está disponível na Amazon, você pode ler gratuitamente, se não me engano, pelo Kindle Unlimited. Vou deixar o link aqui embaixo. Sobre as características da depressão é só, mas eu pretendo fazer outros vídeos sobre esse tema, então não deixe de se inscrever aqui embaixo para continuar acompanhando essa série. E eu vou ficar por aqui, um abraço e até logo!